assistem depois. A ideia hoje, gente, era terminar a reunião do onboarding da semana passada, aonde eu falei para vocês do plano de compensação e comecei a falar do plano de carreira, tá? Então, a ideia de hoje é mostrar para vocês ah, um uma visão, assim, as ações que a gente pode fazer tentando mudar de ranking, tá? Então, é no sentido de crescimento de carreira, como é que a gente pode fazer ações para se planejar, para fazer como para gerenciar as nossas metas, enfim, para quem quer construir o negócio mesmo, para a gente crescer e ter um mapa para a gente poder saber fazer esse crescimento de um jeito organizado, de um jeito planejado. Normalmente, quando a gente começa na doTERRA, assim, isso parece ser uma coisa muito distante, parece, não, quando eu chegar lá em Elite, quando eu chegar, está muito longe. Só que não necessariamente está longe. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma frequência de crescimento que pode variar de pessoa para pessoa. Independente do ritmo de cada um. Oi, Nara, bom dia. Bom dia. Bom dia, desculpa, bom dia. Não tem problema, querida, bem-vinda. A gente começou já, mas não faz mal. Então, eu estava explicando aqui que a ideia de hoje é a gente falar sobre crescimento, ranking, mudança de ranking e as ferramentas que a gente tem para saber fazer esse crescimento de uma forma organizada. Então, a primeira dica que eu tenho para dar para vocês, mais uma vez, é criar o hábito de olhar o escritório virtual da doTERRA todos os dias de manhã. Quando eu vou começar a trabalhar, assim, não importa a hora do dia, assim, mas eu não trabalhei ainda hoje para a doTERRA. Quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço é abrir o escritório virtual e olhar essa primeira página aqui, o dashboard ou o painel de instrumentos. Isso vai me indicar aonde eu estou hoje. É uma fotografia do meu momento atual. Isso aqui, gente, ontem eu estava conversando com a Aninha até. Para mim, funciona como assim, é o meu ritual de início do dia. Então, isso me ajuda a concentrar, me ajuda a dar um foco para aquilo que eu preciso fazer daqui para frente em relação à doTERRA. Isso cada um vai ter o seu horário, cada uma vai ter o seu ritmo, né? Mas o que eu estou dizendo aqui é que ter um ritual de início para mim, ajuda a focar. Então, é o mesmo princípio dos olhos, né? A gente vai usando para dormir, usando para dormir, usando para dormir. Lá pelas tantas, depois de 10, 15 dias, quando tu sente o cheiro, tu já fica com sono, porque tu já programou a tua cabeça para ela funcionar desse jeito. E para mim, o início do trabalho funciona muito assim. E eu estou dizendo isso porque muitas das queixas que eu escuto de vocês, assim, de que estão querendo crescer na doTERRA e estão tendo dificuldade de se organizar, é justamente essa organização do tempo. Então, às vezes, pequenas ações ajudam a gente a se organizar. E eu uso essa tática de criar um ritual de início do trabalho. Então, o meu ritual é abrir o site da doTERRA e olhar o painel de instrumentos, eu vejo como é que está o meu volume. É claro que quem está recém começando, com pouca gente, isso não vai talvez fazer tanto sentido, mas não importa o que vocês vão fazer, importa que vocês criem um ritual que faça sentido para vocês, para começar o dia de trabalho com foco. Bom, mas assim, voltando para a parte de ranqueamento, para a parte de crescimento, aonde que aqui no painel a gente tem informações relativas a isso? A gente tem aqui nas qualificações, ó, estão vendo aqui na minha tela, nesse meinho? Essas qualificações vão dar a posição aonde a gente se encontra neste momento. Esta posição, ela varia ao longo do mês e ela varia mês a mês. Ou seja, a cada mês que inicia, isso volta para o zero, volta lá para o início. A gente tem que galgar e conquistar as posições todos os meses.
É claro que quanto mais alto no ranking a gente está, mais rapidamente isso acontece. Mas o que vocês precisam saber é que para virar consultor, todo mundo começa como consultor. O mínimo para ser consultor é ter um volume pessoal de 50 pontos. Para a gente mudar de consultor para gerente, eu tenho que ter um volume não mais pessoal, um volume de equipe de 500 pontos. Eu até posso ter só pessoal, tá? Eu posso consumir 500 e aí eu vou virar gerente igual, mesmo que eu não tenha ninguém embaixo de mim. Isso é possível até o nível de elite. Até o nível de elite, que vocês veem aqui onde está, que é o quinto nível, a gente consegue chegar nesse nível sozinha, sem equipe. É difícil, né? Porque para virar elite, eu tenho que ter 3.000. Então, quem é que vai consumir 3.000 pontos para virar elite? Não faz sentido, né? Mas é possível. Então, um a um a gente vai virando. Quando é que a gente começa a entrar no patamar que vai levar ao patamar de liderança? É aqui no executivo. O executivo é o primeiro ranking que a gente tem que qualifica quem está em cima de nós. Ah, Cláudia, mas por que isso é importante para mim? Se não está me qualificando, está qualificando quem está em cima de mim? Porque o meu próximo passo é ter um executivo embaixo de mim para que eu seja qualificada. Entenderam? É importante a gente entender essas correlações para a gente saber como se organizar de forma a ajudar a equipe que a gente tem embaixo da gente a crescer, para que a gente possa crescer também. Na Doterra a gente não cresce sozinho, lembram, né? Então, executivo, para quem ainda não é o primeiro, a primeira meta que a gente tem que ter na cabeça. Não importa se você hoje é consultor, gerente ou diretor, a sua primeira meta é virar executivo. Uma vez que você virou executiva, a sua próxima meta vai ser virar elite e assim por diante, uma por uma. Então, a gente tendo essa meta em mente e sabendo o que precisa para atingir aquela meta, a gente começa a bolar as nossas próprias estratégias. Ai, Cláudia, mas eu não sei bolar estratégia. Isso aí é meio complicado, é meio difícil. Pede ajuda, pede ajuda. Quem não sabe, não tem ideia de como chegar, pede ajuda. A própria Doterra dá ajuda para gente naquele site que eu mostrei lá no início, lá nos nossas primeiras, nos nossos primeiros treinamentos, que é aquele Empowered Success. Lembram disso? Que eu mostrei para vocês? Espera aí que eu vou chegar lá para vocês verem. Estão vendo a minha tela, que eu mudei de tela agora? Tá. Nesse site aqui, ó, estão vendo ali em cima o Empowered Success. Infelizmente está tudo em inglês, tá, gente? Mas tem muito treinamento, tem muita informação, ó, Train Tools aqui, onde a gente pode assistir ou ver o material. Se tá em inglês, dá para colar no Google Translator, vai traduzir para a gente. Ou vocês podem fazer uma reunião com o líder de vocês, com a líder de vocês, ou comigo. Cláudia, eu quero fazer uma reunião de como que eu vou planejar o meu poder de 3, como é que eu posso chegar até o executivo de maneira mais rápida. Peçam ajuda, gente, mas tem que partir de vocês, tá? Essa ajuda. Então, tem vários materiais aqui que podem ajudar a gente enfim, a chegar nesse nível, nesse crescimento. Uma das coisas que eu também queria mostrar para vocês é que existe aqui, ó, um planejador de ranking. Estão vendo ali? Aqui no caso é Premier e Silver. Eles dão isso como exemplo. Mas vocês podem criar um para executivo ou para elite, por exemplo. Eu vou mostrar um caso prático, que eu acho que fica mais viável, assim, mais interessante. Então, eu vou pedir licença para a Rô. Posso pegar a tua árvore como exemplo, Rô? Tá bem. Então, eu vou entrar aqui na, na árvore genealógica aqui e vou mostrar o exemplo da Rô.
A internet está meio lesa. Assim, o que eu vou mostrar para vocês? Que a gente começa devagar, né? A gente começa cadastrando as pessoas, isso é normal, é o caminho que todo mundo começa. E enquanto a gente não tem consultor embaixo da gente, a gente vai botando todo mundo embaixo da gente. Se a gente cadastra muito e ainda não tem consultor embaixo da gente, existem umas técnicas que a gente pode fazer já pensando no futuro, quando a gente tiver um consultor embaixo da gente. E isso que eu quero falar para vocês agora, que é importante. Deixa eu abrir aqui para poder mostrar direitinho. Essa organização inicial da nossa árvore é o ouro, gente. É o ouro. A gente pode não dar muita bola para ela agora no início, mas depois, assim, é fundamental a gente ter começado direito, porque senão dá uma bagunça. Aqui, ó, essa aqui é a árvore da Rô. Estão vendo ali? A Rô. Então, olha só, a Rô, ela tem uma posição de gerente ali na árvore. Gerente, lembram, é quem faz 500 pontos. Quando a gente atinge pela primeira vez aquele ranking, aqui na árvore, aquele ranking permanece, mesmo que no mês seguinte a gente ainda não tenha atingido. Então, na árvore, sempre vai mostrar o último posto, o último ranking que a gente conseguiu atingir. Se porventura a Rê fechar o mês de outubro sem bater 500 pontos, ela neste mês não vai ser gerente. Ela volta a ser consultora, mas na árvore aparece como gerente. Entendeu? Enquanto a gente não ganha bônus por ranking de liderança, isso não faz muita diferença na vida da gente. Quando a gente começa a ganhar bônus, aí faz, porque daí tu vai receber sempre pelo ranking atual, não pelo ranking que tu conquistou no mês passado ou nos meses anteriores. Essa variação acontece, tá? Então, por exemplo, eu sou silver hoje, mas eu posso não ser o mês que vem. Se eu não for o mês que vem, eu vou receber como aquilo que eu for, não como silver. Não é garantido para o resto da vida uma vez atingido aquele nível. É isso que eu quero dizer para vocês. Bom, vamos voltar para a Rô. Aqui na Rô, então, ela já tem uma consultora embaixo dela, né? E ela tem vários clientes aqui. Qual é o objetivo? Qual é a meta da Rô? A primeira meta da Rô vai ser, então, o próximo ranking dela, que depois de gerente é diretor, que é dobrar o volume da árvore dela. Então, para ela virar diretora, ela tem que ter não mais 500 pontos aqui em toda a árvore dela, ela tem que ter 1.000. Então, se eu sou a Rô, eu vou trabalhar com esse objetivo na minha cabeça. O que significa trabalhar com esse objetivo na minha cabeça? Eu vou procurar contatar as minhas clientes que já são clientes para estimular elas a participar do Clube dos Olhos, para revisar a rotina, se já passou 2 ou 3 meses, para saber como é que elas estão, se elas estão usando os olhos, se elas estão gostando, se elas estão tendo alguma dificuldade, mantendo a conexão com o objetivo de deixar as clientes satisfeitas, mas também de estimular elas a continuar usando os olhos. Então, por que isso é bom para mim? Porque se elas continuam comprando, aumenta o meu volume aqui, tá certo? Eu vou manter ou aumentar o volume da minha árvore. Porque, por exemplo, essa Sofia aqui, só um minutinho, gente. Oi, Sônia. Eu estou numa reuniãozinha agora, Sônia. É urgente? Não, era só para te perguntar se ainda vale aquilo de um cadastro que eu estou a fazer. Eu quase ia concluir, que era perguntar se você quer fazer o cadastro. Não, pode fazer o cadastro. Só me manda depois os dados da cliente que eu peço por e-mail. Ok, tá bem. Beijinho. Beijinhos. Desculpa, gurias. Mas foi importante. Então, voltando para a Sofia aqui. A Sofia não comprou nada esse mês. Como é que eu sei? Porque não aparece nenhum PV ali para ela, né? Ó, essa aqui comprou. Essa aqui comprou 15 pontos. E assim a gente vai vendo. A Valéria comprou 115 pontos.
A Ayla comprou 10 pontos, entenderam? Então a gente vai acompanhando aqui na árvore quem comprou, quem não comprou. É uma maneira da gente saber quem a gente tem que contatar e que tipo de ação a gente pode fazer para resgatar aquela cliente, para manter o contato, para ver se ela está satisfeita. Educar a cliente sempre que for possível. E a cada ponto somado aqui conta para o meu ranking. Então imagina, se agora no final do mês, vou dar um exemplo, tá tendo o tour de outono, tá tendo aquela oferta de Gongard. Eu posso contatar todas as minhas clientes aqui que são aqui da Europa e oferecer para elas, mandando um WhatsApp ou telefonando e falando com elas, oferecendo, enfim. Se elas compram, cada coisa daquelas é 75 pontos. Então, pronto, eu posso aumentar 75 pontos 2, 3 vezes aqui que vai contar no meu ranking. É um jeito. Ok? Bom, outro jeito, que é outro objetivo. Posso fazer uma Pode? pergunta? Claro que sim, meu bem. Então, essa parte que você já falou, mas eu queria só perguntar novamente para poder entender. Então, a gente vai ter que sempre fazer, até virar Premier, a gente vai ter que estar sempre fazendo esse número de pontos necessários para estar em cada ranking, né? Sim. Como você como Silver, enfim. Porque eu, por exemplo, cheguei a fazer 1.000 pontos, mas aí não adiantou porque daí eu voltei. Então, se as minhas clientes não fazem, não compram, enfim, ou se eu não tenho uma consultora para ir dando andamento, e daí eu faço só meu LRP, porque antes eu já faço normalmente 150 LRPs, aí não vai adiantar, porque a gente não tem andamento, não é isso? Exatamente. Você tem que sempre trabalhar para crescer no ranking, para poder chegar nos níveis de liderança e aí ganhar mais dinheiro. Então, enquanto você não chegar nesse ranking, você não vai entrar no nível de liderança, que é onde você vai crescer mais. Então, sim, respondendo a tua pergunta, sim. Não é que não adianta, vai ser mais devagar, entende? Não, desculpa que foi o termo, mas eu digo assim, não adianta, né, que eu perguntei, é no sentido de que, por exemplo, eu tenho que estar frequentemente, constantemente fazendo aquele número de pontos, porque senão a gente desce o degrauzinho de novo, né? Tem que estar sempre fazendo. Exatamente isso. Você não tem fixo o ranqueamento. Você tem que bater ele mês a mês. E aí sempre crescendo. E para crescer, é aquilo que você falou. A gente cresce mesmo quando a gente tem consultores junto com a gente. Por isso que sempre, desde o início, eu estimulo a buscarem clientes e consultores. Claro, porque daí, com consultores junto, a gente tem o poder de 3, que é um bônus super bom da gente ter, e a gente começa a crescer mesmo, a nossa estrutura começa a crescer como um todo. E aí é onde você vai conseguir batendo as suas metas de crescimento. Então, eu estava falando aqui, ó, no caso da Rô, ela já tem uma consultora que é a Valéria. Dois pontos aqui. Quem cadastrou a Valéria não foi a Rô, fui eu. Então, eu e a sua líder imediata vai ajudar você também. Entende? A Márcia, no caso, se a Márcia cadastrar uma consultora nova, não faz sentido ela ter uma consultora no primeiro nível dela. Ela já tem consultor demais no primeiro nível. A gente precisa ter em mente que para virar Premier, a gente precisa de 2 consultoras embaixo de nós. Então, a gente trabalha com 2 consultoras embaixo de nós, ajudando elas a reforçarem as pernas dessas 2 para que a gente vire Premier. Quando a gente virar Premier, a gente vai ter que ter mais uma consultora. Então, com 3 consultoras, eu consigo virar Silver, tá certo? Então, com 3 consultoras, eu consigo virar Silver. Aí eu tenho que ter essas 3 pernas. E com três consultoras, no meu primeiro nível, que virem Silver, para eu virar Gold, eu tenho que ter essas 3 aí. Então, eu consigo, com 3 consultoras embaixo de mim, eu consigo chegar até Gold.
Então, comecem passo a passo. Primeiro, 2 consultoras. Batalhem para ter 2 consultoras, que aí vocês já vão virar Premier, né? Quando tiverem as 2, aí batalhem para ter a terceira. Trabalha com a terceira para virar Silver e vira Gold. Aí, para virar Platinum, aí precisa de 4 consultoras. Mas o que eu quero dizer é que não precisa ter 4 de cara, porque daí vocês vão demorar mais tempo, daí vocês vão ter 4 pernas para ajudar. Então, não, a estratégia é ter 2, cresce aquelas 2, trabalha com elas para que elas cresçam e pronto. Quando você virar a Premier, então aí começa a trabalhar a sua terceira. Tá certo? Faz sentido? É uma estratégia de crescimento. Não é a única, tá, gente? E o que eu vou falar aqui é para vocês saberem que existem mais de uma forma de fazer as mesmas coisas. Eu cresci tendo 4 consultoras no meu primeiro nível direto. Mas o que aconteceu? Mais uma vez, eu não sou parâmetro. Eu cadastrei muita gente no início. Então, eu tinha essa facilidade e eu fiz uma aposta. Se eu não tivesse feito essa aposta, eu já era Gold há muito tempo, gente, pelo crescimento que eu tive. Mas eu apostei em demorar mais para virar Gold, mas depois que eu virar Gold, eu chego mais rápido a Diamond, porque eu já tenho 4 pernas. Entenderam? Então, eu fiz uma estratégia que eu abri mão de virar Gold mais rápido, mas eu vou virar Diamond mais rápido que normalmente as pessoas viram. Eu fiz uma estratégia a longo prazo. Então, não existe só uma forma de fazer as coisas, mas se você não tem essa grande facilidade em cadastrar, esse monte de gente cadastrado, a melhor estratégia é trabalhar 2 pernas da primeira vez e depois trabalhar a terceira e só depois trabalhar a quarta. Então, fiquem com isso em mente, tá? Cláudia, eu tenho uma dúvida, Nara. Fala, querida. Pronto. Quando é que a gente tem que começar? Quando é que você aconselha de começar a cadastrar pessoas abaixo dos nossos deixa eu agora esqueci o nome da consultora que está embaixo de da você, nossa consultora, né? Isso, assim, ó, boa pergunta, viu, Nara? Boa pergunta. Eu sempre penso o seguinte: se a pessoa que você cadastrou, você acha, não tem como adivinhar, a não ser que a pessoa te diga, mas se você acha que ela tem potencial para ser consultor e você só tem uma consultora embaixo de você, eu não colocaria embaixo da consultora. Você só tem uma, você precisa de 2. Então, eu deixaria ela no seu primeiro nível. Agora, se aquela pessoa que você está cadastrando não manifestou vontade nenhuma de ser consultora, você acha que ela não vai ser consultora, vai ser só consumidora mesmo, então já coloca embaixo da sua consultora para reforçar a árvore dela, porque não faz sentido você ter um monte de cliente embaixo de você. Então, você vai reforçar a árvore dela, vai ajudar, vai até estimular ela, né? É uma maneira de estimular. E a médio e longo prazo é bom até para você também, porque lembra, você ganha mais dinheiro se a pessoa continua comprando, quanto mais fundo o nível da árvore tiver, por causa do Unilevel, né? Então, dando o meu exemplo aqui, por exemplo, eu ganho 2% das compras que a Márcia faz, mas eu ganho 3, 5, 5, eu ganho 6% das compras que a Janaína fizer, porque ela está mais fundo na minha árvore. Percebe? Então, ótima pergunta, mas só para reforçar, se a pessoa tem chance de virar consultora, deixa ela no teu primeiro nível, se não, bota embaixo da tua consultora já. Ok? Joia, tá bom, obrigada. De nada. Oi, Vânia, bom dia. Bom, vamos adiante. Então, falamos da estratégia de crescimento, falamos aqui do posicionamento, excelente pergunta. Agora eu quero falar o seguinte: de vez em quando acontece uns quiprocócem, acontece uns probleminha na árvore. Que tipo de problema pode acontecer? A tua consultora desiste, não quer mais fazer o negócio. Ou, sei lá, alguém
que você botou embaixo da sua consultora quer virar consultora e não faz sentido ela estar aqui embaixo dela, porque você não tem ainda as 2 consultoras que você precisa e essa pessoa foi você que cadastrou. Então, a Doterra dá a possibilidade da gente fazer modificações na árvore da gente. Existe uma série de regras, mas existe essa possibilidade. Não é 100% garantido, nunca é 100% garantido, mas a gente pode pedir, tá? E se a gente pede uma movimentação desse tipo e a Doterra nega, nada impede a gente de no mês que vem vai lá e pedir de novo. A gente tem que insistir no pedido. Agora que eu já estou craque nesses pedidos, né? Eu já fiz tanto pedido que eu já estou craque nos caminhos. Quanto mais explicado, quanto mais elaborada a explicação de por que você quer a mudança, maior a chance deles darem. Ou seja, se você chegar lá e dizer assim, eu quero mudar a Maria da Conceição aqui para cima da Rosana, tirar ela debaixo da Valéria, porque sim, eles vão negar. Agora, se você vai dizer, não, a Maria é muito amiga da Rosana, ela quer começar, ela quer virar consultora, mas ela quer trabalhar junto com a Rosana, porque elas são vizinhas, se conhecem há 25 anos e não sei. Faz uma novela, aí eles fazem. Então, já fica a dica. Mas isso vocês não precisam se preocupar. O dia que vocês precisarem fazer uma coisa dessas, eu vou fazer junto com vocês, tá? Tem todo um. É só para vocês saberem que existe. Isso é importante, a gente precisa fazer essas movimentações. Eu vou dar um exemplo para vocês como isso é importante. A Márcia, quando começou, a Márcia, ela não estava nessa posição aqui diretamente ligada a mim. Quem estava nessa posição era essa pessoa aqui, a Vanessa. A Vanessa foi uma das minhas primeiras consultoras. A Vanessa começou a trabalhar, ela cadastrou algumas pessoas. Eu coloquei a Márcia embaixo da Vanessa. E o tempo passou. A Vanessa desistiu. Ela não quis mais fazer o negócio. Então, não fazia sentido eu ter no meu primeiro nível uma pessoa que não está trabalhando, que é minha líder direta, não está trabalhando e tem um monte de gente embaixo dela. Não faz sentido isso. Então, o que eu fiz? Eu troquei a Márcia com a Vanessa de lugar. Chama swap, fazer a troca. É uma das movimentações que a Doterra deixa. Então, eu justifiquei, né? A Vanessa não estava mais fazendo o negócio e tal, fazia sentido, fiz a mudança. A partir daí, eu comecei a fazer pedido, ainda estou fazendo até hoje, né? Eu e a Márcia, para organizar a árvore da Márcia de forma que faça sentido. Vocês podem ver, ó, tá cheio de gente embaixo da Márcia, quando na verdade a Márcia precisava ter 2, no máximo 3 pessoas aqui embaixo. Então, a gente está trabalhando mês a mês para arrumar a árvore dela. Isso é uma coisa que é possível fazer, tá? Por que faz sentido fazer isso? Porque a gente quer crescer as 3 líderes da Márcia. A gente precisa ajudar as 3 líderes da Márcia a crescer de forma que a Márcia vire premier, vire prata. Então, a gente precisa fazer isso. Por isso que não vale a pena ficar todo mundo espalhado, porque daí a gente não está reforçando as pernas. Faz sentido? Faz, né? Bom, então, vamos falar um pouquinho dessa. Só relembrar o que a gente precisa para virar de ranking. Eu vou voltar lá na primeira página, só para vocês saberem. Olha, então, ó, eu falei do executivo, né? Para virar executivo, a gente tem que ter 2.000 pontos. Então, lembra, para eu virar elite, que é o nível acima do executivo, eu preciso ter 3.000 pontos. Mas para virar premier, eu tenho que ter 5.000 pontos e 2 pernas executivas. É aquilo que eu falei. Então, lembra, executivo é 2.000 pontos. Eu tenho que ter, na minha organização inteira, 5.000 pontos e eu tenho que ter 2 pernas com 2.000 pontos cada uma. Aí pronto, eu entrei em Premier. Por que é bom entrar em Premier? Que é o primeiro nível de liderança, é o primeiro bônus de liderança que a gente vai receber. E aí, gente, acontece isso aqui, ó. Acontece esse pulinho aqui, ó, de ganhar X e eu passo a ganhar X vezes 3. É isso que acontece quando a gente vira Premier. Por isso que é muito bom virar Premier. Estão entendendo?
Então, é a primeira meta de vocês, ter em mente virar Premier. Para isso, tem que galgar passo a passo, primeiro executivo e assim por diante. Então, foco nisso. Eu sempre falo que mentalização é a primeira parte. Então, eu super incentivo todo mundo a mentalizar o lugar onde quer chegar, a imaginar o seu bonequinho na árvore já coloridinho com a cor ali do executivo. Todos os dias abre, já bota a tua energia naquilo ali. Gente, eu acredito de verdade nisso. Para mim funciona muito bem. O primeiro passo da realização é a imaginação. Então, essa mentalização é, para mim é muito importante, sabe? Funciona de verdade. Então, eu sugiro que vocês apliquem isso também, porque funciona muito bem. Em paralelo, é muito bom para nós, para o nosso bolso, a gente investir no poder de 3. É o primeiro bônus que alivia bastante a gente na questão do LRP. Então, eu volto a falar que é muito bom a gente continuar em contato com as nossas clientes, aquelas que já cadastraram, incentivar elas a continuar aprendendo, a continuar usando e eventualmente a apresentar o LRP como sugestão. Isso é bom para elas economizam, elas ganham o óleo do mês, elas ganham pontos que podem trocar por produtos grátis, então é bom para cliente, não é só para nós que é bom para elas. Elas mantêm, né, o uso, vão usando aquilo que está fazendo bem para elas, e para a gente é bom, porque pode nos dar o poder de 3. Eu digo pode, porque para dar o poder de 3, vocês lembram, tem que ter 100 pontos. Então, não é todo mês que um cliente compra 100 pontos. Por isso que, em paralelo a isso, é importante a gente ter consultor também, né? Porque com o consultor a gente tem mais certo, então, esses 100 pontos rodados todo mês, e aí a gente consegue o nosso poder de 3. Tá bem? Perguntas? Esses 100 pontos, Cláudia, você pode usar dos consultores, é isso? Pode ser consultor e pode ser cliente, tanto faz. Tá, entendi. Para ter o poder de 3, a gente precisa 3 pessoas embaixo da gente no primeiro nível com um LRP de 100 pontos rodados naquele mês e um total de você mais o seu primeiro nível de 600 pontos. Quer ver? Ó, eu vou mostrar aqui no detalhe filtrado, dá para ver bem direitinho como é que funciona. Esse gráfico mostra todo mundo que me qualifica por poder de 3. Quando eu tenho a bolinha aqui, ó, significa que eu tenho 600 pontos. Então, essa pessoa tem os 600 pontos, essa tem, essa tem, essa tem, tá? Então, isso é o que quer dizer. Quando tá roxinho, quer dizer que eu tenho 3 pessoas embaixo de mim com LRP de 100. É isso que quer dizer o qualificado, tá? Uhum. O azulzinho quer dizer que a pessoa tem o LRP, mas não rodou ainda esse mês. Então, a gente não tem certeza que ela vai rodar de 100 até ela rodar, né? Por isso que está azulzinho qualificado, ela tem LRP, mas a gente ainda não sabe se ela vai rodar de 100 ou não. Então, Mas por exemplo... Tem data no mês que tem que fazer o pedido ou é sempre tudo no mesmo dia? Não, não importa, é dentro do mês, ela tem que rodar dentro do mês, porque a gente sempre recebe os nossos bônus deste mês no mês seguinte, né? Então, eles esperam acabar o mês, aí eles veem todo mundo que rodou, veem as regras de todo mundo, e daí lá no dia 15 do mês seguinte é que eles vão pagar. Por isso que tem que ser dentro do mês. Então, por exemplo, se uma dessas pessoas aqui não rodar o LRP de 100, eu posso, mês que vem, não receber o poder de 3. O poder de 3 não é garantido sempre. É a mesma coisa dos rankings, ele tem que ser conquistado mês a mês.
Virou o mês, começa tudo do Começa zero. tudo do zero, começa tudo de novo, É. tá? Uhum. Então, assim, ó, eu já tenho o segundo poder de 3, né? Eu já tenho aqui o segundo poder de 3, porque eu já tenho as pessoas, ó, esses que me qualificam, né? Então, eu já tenho o segundo. Quando eu tiver 27 pessoas aqui embaixo, com LRP de 100, eu vou ter o terceiro poder de 3. Então, Aí a gente... você sobe de nível, no caso, né? Isso. Oi? Eu fiz agora esse mês, assim, Cláudia, só como sugestão, as 2 pessoas que eu vi como potencial para serem minhas consultoras, o bônus que eu ganhei em elas comprarem o kit, eu comprei o manual para elas, Ótimo. né, o livro. E Ótimo. vou dar de presente, porque eu acho que isso ajuda muito, para a Ajuda pessoa ter um muito. norte, né? Ajuda muito. E aí eu comprei, aproveitei agora, porque ele vive em falta aqui no Brasil, vive em falta, e aí agora eu acho que com a convenção eu comprei e vou dar de presente para poder ver se, né, isso ajuda. É muito bom, é excelente. É isso aí. Bom, então tá, gente, a gente falou aqui do poder de 3 e não vai dar tempo, eu tinha planejado falar um pouquinho sobre a revisão do Guia Viva e assim, a primeira consulta que a gente faz com as nossas clientes, né, pós-venda, o primeiro pós-venda. Então, eu vou deixar esse pós-venda para o assunto da nossa próxima, da próxima semana, do onboarding da próxima semana. Mas eu acho que vai ser bem legal revisar. Eu vou mostrar como é que eu faço e eu acho que é uma oportunidade da gente trocar boas práticas também, cada um, como é que cada um faz para trazer a sua opinião e de repente a gente troca uma figurinha assim, que eu acho que é uma coisa boa, né? Uhum. Então, a questão do ranqueamento, a questão do crescimento, era isso. Vocês têm mais alguma dúvida, assim, que queiram falar? Aproveitar aí os últimos 10 minutinhos? Basicamente, é o marketing multinível que a maioria das empresas usam, é esse, né? É o modelo de negócio da Modelo de doTERRA, né? negócio, né? É o marketing multinível que funciona. Assim, isso é só um modelo de negócio, né? Porque se tu pensar, eu tenho uma amiga que trabalha na Foxter aqui como é que é? De coisa de imóveis, né? Imobiliária. Ramo imobiliário. Ramo imobiliário. Como é que funciona lá? Na imobiliária, Multinível? você, como consultor imobiliário, você não tem salário fixo, você ganha só comissão diante daquilo que você ganha. Mas se você montar a equipe, você vai ganhar sobre as suas vendas e sobre as vendas da equipe. Não é a mesma coisa? É igual. Mesma coisa, né? Quando eu trabalhava na Dell, a equipe de vendas era assim: o gerente aqui embaixo tinha uma equipe de vendas. As pessoas vendiam, ganhavam suas comissões, o gerente ganhava comissão também, o diretor ganhava comissão, o presidente ganhava comissão. Assim, É a mesma coisa. É só um modelo de negócio diferente, né? que as pessoas acham que vê isso, acham que é pirâmide, fica aquelas coisas todas, sabe? E aí você explicar, nananã, mas hoje o negócio é esse, todo mundo usa esse sistema, né? Não, todo mundo não, mas muitas empresas usam. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, bom ponto esse que tu trouxe. Eu vou mostrar agora que é importante vocês saberem. Esse site Gotas da Terra, ele é um site de alguns líderes brasileiros, tá? Eles se uniram para montar esse site que eles chamam de Universidade Gotas da Terra. Ah, legal. Deixa eu ver. É muito legal. E um dos posts que eles têm é justamente sobre pirâmide. E foi a melhor explicação que eu vi Até hoje. sobre esse assunto. Deixa eu procurar aqui para achar para vocês. Pirâmide. Eu vou mandar o link até se vocês quiserem. Ai, Porque, mano. ó, a doTERRA é um esquema de pirâmide, é um post que eles fizeram aqui nesse site. E Tá. eu aconselho vocês a lerem. Eu vou botar aqui no chat para vocês copiarem e ficarem com ele aí. Salvem no favoritos de vocês, é o que eu fiz. E quando alguém me pergunta se a doTERRA é um esquema de pirâmide, eu venho aqui, é claro que eu não mando esse link para eles. Eu falo, copiando e colando daqui.
Entendeu? Uhum. Porque eu digo, olha, o esquema de pirâmide é um esquema assim, assim, assim. Eu venho aqui, leio e vou pegando as informações que eu acho que interessa, e aí eu Copia e me envia. copio e colo para eles, Uhum. tá? Então fica a dica aí da questão da pirâmide financeira, que eu acho que é desconhecimento, a maioria das vezes é desconhecimento. Para vocês lembrarem, pirâmide é um esquema financeiro. Tu entra com uma cota de dinheiro e a partir de então eles vão investindo aquele dinheiro, aquele montante que um monte de gente coloca, e aí vão distribuindo os dividendos. Só que isso aí é proibido por lei. É proibido por lei, porque é um esquema fraudulento, só ganha quem está no topo. O marketing multinível é um modelo de negócio permitido por lei, utilizado, tem associação de empresas de marketing multinível no Brasil. Então, se informem para vocês se sentirem empoderados de terem esses argumentos que são reais, que são válidos, quando as pessoas falarem isso para vocês. É importante vocês conhecerem e saberem na ponta da língua esse tipo de argumento que é a realidade, né? Eu mesma tinha esse preconceito, achava que era pirâmide. Por causa do esquema de hierárquico, é fácil da gente pensar que isso aí é uma pirâmide. Ele parece, né? Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendi. Tá bem? Legal. Mas é um bom ponto também. É bom a gente saber dessas coisas. Bom, gente, é isso. Eu vou parar de gravar. E então eu estou à disposição se vocês quiserem falar mais alguma coisa.